teve, na visão dos cientistas, especialistas em astronomia, uma das melhores representações de buraco negro da história. Representações visuais. Buraco negro do interestelar é um dos melhores representados. Tanto é que depois foi fotografado por uma cientista jovem norte-americana e o formato é muito semelhante ao do interestelar. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo encontro, dando continuidade aí ao nosso programa de formação de mentores. Eu agradeço demais aí o tempo de vocês por estarmos juntos novamente. Eu tenho certeza que vocês devem estar gradativamente evoluindo no processo de avaliação desse novo universo em que vocês estão imersos, não só por conta daqueles encontros que nós temos tido, mas também dos materiais que têm sido compartilhados com vocês no grupo de WhatsApp e também da plataforma, ou talvez até mesmo pelas interações de vocês. A Jaque estava comentando que esteve aí essa semana fazendo uma visita ao Viola, fiquei muito feliz, isso é interação pura, né? Parabéns por essa vontade de conhecer um colega, né? É muito bacana. Essa interação dentro e fora da companhia é vital para a inovação aberta, né? A inovação ela só se faz com conexões, né? A inovação aberta acontece juntos, né? Não sozinho, né? Então, parabéns, e eu espero que vocês estejam descobrindo novas coisas, e eu fiquei feliz demais essa semana por duas razões, né? Uma, por ver o envolvimento de vocês no grupo de WhatsApp. Parabéns, gente, estou muito feliz vendo vocês compartilhando coisas relevantes. Parabéns e obrigado, me deixa muito feliz, só mostra que a gente está no caminho certo. E a outra foi com o poema do Mello, né? Como não lembrar do poema, da poesia do Mello? Eu fiquei emocionado, não esperava um poema logo de manhã tão bonito. Fiquei lisonjeado de fazer parte dele e realmente emociona a gente, porque a gente vê que a gente tá dando aquela fagulha, né, de apoio para essa transformação que é só de vocês, não é nossa, né? A gente tá dando combustível e a centelha. O tamanho aí da labareda é com vocês. Então, fico muito feliz, eu acho que a gente está num caminho muito bom, né? E eu espero que a gente consiga atender as expectativas de vocês no decorrer desse curso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só me dê um segundinho, a gente já entra lá, tá? Beleza, deixa eu achar aqui que ponto que a gente estava aqui. E beleza, já achei. Então, tá bom. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me digam se vocês estão vendo já sim ou não. Já estão vendo, né? Eu acho. Sim. Beleza. Tá bom, gente. Então tá. Vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos entrar. A gente já viu tudo isso aqui, né? A gente já viu. Essa aqui é a nova ementa que a gente está desenhando de um novo programa, mas o que vocês estão fazendo está aqui. Então, a gente já viu uma série de coisas ligadas à inovação. Agora, a gente vai entrar nas inovações de ponta do nosso time lá do SRI International, né? Lá do SRI. Bom, o SRI, eu vou falar um pouquinho dele, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas é bom colocar. O SRI foi fundado pela Universidade de Stanford em 1946, né? SRI vem de Stanford Research Institute, né? O Instituto de Pesquisa de Stanford. Foi criado pela Universidade de Stanford em 1946 e surfou uma onda fantástica de desenvolvimento tecnológico no Vale do Silício, junto com tudo que aconteceu lá. Então, a história do SRI se confunde com a história do Vale do Silício. O SRI fica em Menlo Park, na mesma localidade onde está a Stanford University. É um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo, né? A gente brinca que é o MIT do Vale, né? E muito do que a gente usa de tecnologias, de inovações, de invenções, veio de lá. Muito dos engenheiros, especialistas, cientistas que trabalham no Vale até hoje, nas Big Corps, vieram do SRI. Ou são professores de Stanford e trabalham part-time no SRI, ou etc, etc, etc. E muito do que a gente usa de tecnologia no nosso dia a dia veio
do SRI. Por exemplo, o mouse que todo mundo usa, né? Esse mouse aqui, foi desenvolvido pelo SRI, né? Assim como o SRI foi um dos nós, um dos pontos de conexão da ARPANET, que é a mãe da internet, né? Ou pai, como vocês queiram, lá nos primórdios. Assim como o padrão HDTV foi criado pelo SRI, assim como o sistema de identificação dos números, dos algarismos e números bancários que eram usados antigamente nos cheques, aqueles números diferentes. O sistema GPS, a matriz SWOT, o plano de negócios do primeiro parque da Disney, o Siri da Apple, ou a Siri, como vocês queiram, tantas e tantas e tantas tecnologias foram desenvolvidas pelo nosso time lá do SRI International, e a gente representa o SRI no Brasil desde 2015. Então, vão aí 6 anos que nós representamos eles no Brasil e trazemos as tecnologias da SRI para o Brasil, para diversas companhias de grande porte, essencialmente de grande porte. Como um centro de pesquisa avançado, o foco deles são grandes companhias, né? Naturalmente que têm suas estruturas internas de P&D e de inovação e têm a capacidade de desdobrar essas tecnologias internamente, tá? Então vamos começar. Eu vou, na continuidade das nossas imersões, fazer agora um apanhado geral das inovações de ponta que o SRI tem trabalhado, algumas delas, não são todas, que podem fazer vocês refletirem sobre como a tecnologia pode transformar o nosso dia a dia na prática, né? Estou falando de tecnologias de ponta, mas observem que isso também se aplica a Tupi e também se aplica à relação de vocês com startups. Então, tudo que vocês vão ver aqui, eventualmente tem startups fazendo também. Então, não necessariamente você precisa ter lá uma bolsa cheia de dinheiro para ir lá falar com o time de Stanford, porque você pode, eventualmente, com uma startup, desenvolver uma solução semelhante. Houve uma democratização da tecnologia. Eu acho que a própria tecnologia passou pelos 6Ds da exponencialidade, né? A tecnologia, através da digitalização, passou pelo processo de disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização. E a gente está tendo isso agora através das startups. Então, vamos lá. O primeiro elemento que eu quero trabalhar com vocês são as soft robotics, né? A robótica mais leve, mais suave, né? A robótica de maior precisão. É uma das tecnologias desenvolvidas e pesquisadas pelo nosso time do SRI. Então, uma das inspirações para soft robotics, por exemplo, e eu vou trazer sempre na minha apresentação, nessa minha apresentação, eu sempre vou trazer uma imagem de um filme, né? Aí os cinéfilos de plantão vão adorar, para simbolizar a tecnologia que está sendo trabalhada, porque muitas vezes a tecnologia fica muito distante, você não entende a aplicação. Com o filme você consegue entender, então vai aí mais filmes aí como dicas para vocês assistirem nos seus horários de folga, ou se vocês já assistiram, Repeteco, enfim. Nesse filme da Missão Impossível, o ator Tom Cruise, que interpreta Ethan Hunt, ele, não sei se vocês se lembram, nessa Missão Impossível, ele escala o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, lá em Dubai, do lado de fora, né? Ele escala do lado de fora e a fachada é toda de vidro, e ele escala com uma luva que tem uma propriedade de adesão, né, aderência, né, não magnética. Ou seja, independentemente da superfície, se é ferro ou não ferro, no caso o vidro, ele consegue fazer aderir e subir. Quem olha essa tecnologia fala, uau, não existe. Pior que existe. Pior que existe. Há alguns anos atrás, o governo norte-americano fez um desafio e lançou esse desafio para alguns centros de pesquisa, né? O Georgia Tech, Stanford, CMU e o MIT. E foram utilizados diferentes tipos de tecnologias para resolver o que o governo americano gostaria, que eram robôs que pudessem subir verticalmente superfícies quaisquer, né? Qualquer tipo de parede, né? Ou superfície vertical, independentemente da sua composição. Aí tu vai falar assim, porra, mas como é que sobe uma parede de tijolo, né? Ou uma madeira, ou seja lá o que for. Então, vidro tem forma assim. E aí cada universidade ou cada centro de pesquisa pesquisou de uma forma diferente. Nosso time do SRI fez o desenvolvimento desse elemento da esquerda aqui, canto inferior, que é esse robozinho subindo essa parede de tijolos aí que vocês estão vendo.
Aí, lógico, o pessoal do Georgia Tech fez uma lagartixa que trabalha com sucção nos dedos. Aí teve o pessoal do MIT que trabalhou com cinética, né? Movimento cinético de pêndulo. Então, você pode trabalhar com movimento pendular para enganar a gravidade, literalmente. Então, se você tem um sistema pendular que faz com que você crie uma gravidade interna em objetos relativamente pequenos, você pode desafiar a gravidade. Enfim, são coisas, né? Foram colocadas aí vários experimentos colocando à prova a física tradicional, a física newtoniana, né? De Isaac Newton. E o SRI não foi vencedor dessa competição, mas, sempre tem um mas, a tecnologia desenvolvida, aí nós estamos falando de invenção barra inovação, né? Então, a tecnologia desenvolvida foi uma invenção, né? Basicamente, ela se inspirou na nossa brincadeira de infância de pegar ali os balões, as bexigas, né? De festa de aniversário, vocês devem se lembrar, né? A gente pegava aqueles balõezinhos, esfregava no cabelo, formava o que a gente chama de eletricidade estática, e a gente pegava os papeizinhos, os pedaços de papel picado, e grudava com a bexiga, o balão. Vocês devem lembrar disso, né? Não sei se vocês brincaram, eu brinquei muito disso. Não tinha nada para fazer da vida, brincava de coisas assim, né? Não tinha videogame, celular, nada, a gente inventava brincadeira. Isso da eletricidade estática, que é a mesma força que dá choque em você quando se aproxima do carro, por exemplo, às vezes dá um choquinho em você, isso é estática. Em países mais secos, de clima mais seco, é mais comum. Essa mesma lógica, ela foi aplicada a um pequeno filme que vocês estão vendo aí na imagem do centro, que trabalha o que nós chamamos de eletroadesão. Então, a gente tem cargas diferentes, positivo e negativo, no mesmo filme condutor, num tecido, né? Num filme plástico, tecido não, num filme plástico, que faz com que o positivo e o negativo da carga criem aderência, usando a mesma lógica da eletroadesão do balão. Ok, mas isso é uma invenção barra inovação que tem pouco uso. Para que eu preciso de alguma coisa que suba uma parede? Né? Vocês vão se perguntar, caramba, para que serve isso, né? A lógica por trás de uma inovação como essa não é para aquilo que ela foi desenvolvida, e o mercado americano é muito bom nisso, em trabalhar invenções, transformando-as em inovações, né? Que tem fit com o mercado. Essa invenção, ela foi ao mercado de uma forma diferente. A propriedade intelectual da eletroadesão permitiu ao SRI que criasse, por exemplo, robôs, né, capazes de aderir a qualquer tipo de elemento não metálico, não magnético. Depois a gente vai disponibilizar esses vídeos para vocês lá na plataforma Exponencial, para vocês assistirem, tá? Ele também é capaz de aderir a pequenos elementos, lata de Coca-Cola, metálicos, não metálicos, uma fruta, por exemplo. Ele pode servir para drones carregarem caixas de papel, por exemplo, em viagens. Então, a gente está falando de uma garra não danosa, né? Ela não vai danificar o que ela está agarrando, porque ela trabalha com eletroadesão. Ou mesmo na imagem inferior esquerda, ela foi aplicada numa esteira transportadora que trabalha num ângulo mais acentuado, transportando qualquer coisa não metálica, por exemplo, papel higiênico, fraldas, etc., caixas de papelão. E em função da sua angularidade, ela deveria não conseguir carregar esses materiais por não ter nada impedindo que a força da gravidade fizesse seu efeito. Entretanto, com a eletroadesão aplicada a essa esteira transportadora, foi possível ter que a gente chama de product market fit, ou seja, fit de um produto com o mercado, aderência de um produto com o mercado, em constante crescimento. Eu estou pegando só esse caso, então, da esteira transportadora e estou aplicando, gente, a realidade desses grandes distribuidores, vendedores, né? Amazon, eBay, Walmart, UPS, FedEx, Google, Alibaba, tantos outros, que têm o same day delivery, ou a entrega do mesmo dia. De fato, quando você precisa entregar algo que a pessoa comprou no mesmo dia, por exemplo, Amazon, eu comprei no Amazon Prime um celular, eu quero que entregue para mim agora, daqui a 2 horas. É possível. Mas como é que eu faço isso? Logisticamente é um terror, né?
você precisa ter um estoque, um warehouse perto dos seus centros consumidores para que você possa disponibilizar essa entrega rápida. Só que se você está perto de um grande centro consumidor, São Paulo, por exemplo, o metro quadrado é muito caro. Então, o que os warehouses fazem? Os warehouses consomem muito espaço, né? Os warehouses estão se verticalizando, né? Crescendo para cima. Quando você cresce para cima, você precisa de esteiras transportadoras, sistemas transportadores. E sistemas transportadores nem sempre são eficientes. Então, unindo Ré com CRE, o que o nosso time de Stanford fez foi o desenvolvimento dessa esteira, que é uma spin-off chamada Grabit, né? E percebam, como você transforma uma invenção numa inovação, né? Fazendo exatamente isso, fazendo ela atender uma dor de mercado real, né? Então aqui vocês estão vendo a eletroadesão ligada nessa esteira transportadora. É uma esteira transportadora como qualquer outra. E percebam que, seja lá o que ele estiver mandando para cima, chocolate, fralda, caixas, não cai, porque a eletroadesão está ligada, né? Agora, se ele desliga a eletroadesão, olha o que acontece, né? No mesmo ângulo de subida, ele perde a capacidade de carregar aqueles mesmos materiais. Agora, com ele ligado, ele consegue subir. Não por acaso ele colocou FedEx ali, porque ele já está fazendo merchan para um cliente que é a Federal Express dos Estados Unidos. Então, ele tem essa lógica fantástica de você usar uma invenção no que nós chamamos de inovação. E aí, por trás, está o filme que vocês estão vendo, o filme de eletroadesão, que está embedado. Olha só o tamanho da caixa de papel que está subindo nesse ângulo de ataque de 40 graus, é fantástico. E isso é uma forma de mostrar como inovações e invenções podem sim andar juntos, né? Podem sim andar juntos. Eu estou trazendo isso para vocês terem aí essa visão mais ampla, tá, gente? Vamos para um próximo. Vamos para inteligência artificial e soluções que o nosso time de Stanford tem desenvolvido. Quando a gente fala de inteligência artificial, imediatamente a gente lembra de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, esse camarada aí que está com essa placa de papelão, parecendo um mendigo, dizendo a singularidade está próximo, como quem diz o fim está próximo, né? O apocalipse está próximo, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Os doidões de plantão nas esquinas, né? Ele tem essa placa, lógico, está fazendo uma brincadeira com isso, né? Ele está dizendo a singularidade está próxima. Singularidade é uma visão de Ray Kurzweil, de que em meados de 2050 a inteligência humana será superada pela inteligência das máquinas, né? E do coletivo humano também. A gente trabalhou isso em exponencialidade, vocês devem se lembrar na semana passada. E a inteligência artificial, ela basicamente é um reflexo da inteligência humana. Ela se baseia em universos amostrais, dados estruturados ou não, aprendizado de máquina supervisionado ou não supervisionado, e inteligência artificial baseado nesse aprendizado de máquina. Tudo baseado em regras que nós transferimos para o código-fonte desse aprendizado e desses algoritmos. Então, a inteligência artificial é um reflexo das nossas regras morais, da nossa ética, da nossa visão, da nossa compreensão. Ela é uma réplica. A diferença do estado atual da inteligência artificial para o estado da singularidade é que, eventualmente, em 2045, 50, como o Ray Kurzweil prevê, a inteligência artificial pode presumir que a presença humana no planeta é nociva. Aí a gente tem um monte de teoria da conspiração e ficção, né? Skynet, Exterminador do Futuro, essas coisas malucas todas que a gente assistia quando a gente era criança. Basicamente, 2050 vai ser a prova de fogo, porque se a inteligência artificial supera a inteligência humana e ela é baseada em tentar entender a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, se a inteligência artificial é capaz de criar consciência e conhecer a si mesma e entender o que pode estar causando mal ao bem comum, né? Que é a casa comum, planeta Terra, e se entender que o homem pode ter uma guerra entre homens e máquinas, mas isso é capítulos aí para uma discussão mais aprofundada. O fato é que isso pode gerar uma grande disrupção. E nós estamos falando daqui a 25, 30 anos, não é muito tempo. Se Deus quiser, nós todos aqui veremos isso acontecer
os nossos filhos, netos, se Deus quiser, também. O fato é que a inteligência artificial hoje é aplicada para uma série de finalidades muito, muito, muito bacanas, dentre elas pesquisas de patologias e doenças, previsão do tempo, forecasting, né? Comunicação entre máquinas, comunicação entre homens e máquinas, predição de coisas, previsão de coisas, né? Por exemplo, o Watson da IBM, que é a plataforma de inteligência artificial, ele já é um grande repositório de diagnósticos médicos. Então, é o grande sonho da humanidade, né? A gente possa ter comparações, né, de diagnósticos médicos, por exemplo, dos 4 cantos do planeta, em um único lugar, em que a gente possa fazer com que as máquinas aprendam e diagnostiquem uma doença sem que um médico tenha que fazê-lo, não dispensando médico, mas observando que as máquinas têm um grau de acuracidade maior do que o ser humano. Não tem a sensibilidade humana, não tem a cognição humana, concordo, mas as máquinas, elas têm uma capacidade de repetição e uma taxa de erro, de sujeição a erro em processos repetitivos significativamente menor do que os humanos. Então, nós tendemos a errar menos se nós usarmos inteligência artificial para determinadas funções, por exemplo, o diagnóstico de imagem. O diagnóstico de imagem pode e está sendo usado para a alimentação de um grande universo amostral de aprendizado de máquina para reconhecimento de patologias. Estou falando do raio-x, né? O raio-x. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque daqui a pouco no teu próprio celular você pode ter um dispositivo de reconhecimento de imagem que pode te ajudar através de um grande banco amostral, de um grande universo amostral de pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes etnias, dos 4 cantos do planeta, te diagnosticar com uma potencial patologia sem que mesmo você tenha tido aquela patologia e esteja sentindo. Então, eu estou falando em antever, com alguns anos, a doenças críticas, como câncer, como diabetes, como... Enfim, tantas coisas que são do organismo, né? Índices glicêmicos, colesterol, pressão, tanta coisa que pode ser antecipada com o uso de inteligência artificial, porque nós, assim como máquinas, nós temos padrões, né? Nós, seres humanos, temos padrões. O nosso corpo é uma máquina fantástica, mas ela tem padrões. Então, quando começa a ter XYZ alertas, é porque W coisa vai acontecer. E se nós tivermos observância a essas características, usando máquinas para isso, nós podemos antecipar efeitos danosos desses alertas que muitas vezes são silenciosos, né? Imperceptíveis. Legal? Um dos pais da inteligência artificial é esse camarada do lado, né, chamado, lado direito, chamado Alan Turing. Alan Turing foi um pesquisador inglês que viveu intensamente a Segunda Guerra Mundial. Se vocês tiverem a oportunidade, existe um filme sobre ele que explica a forma como ele viveu e resolveu... ele conseguiu quebrar a criptografia da máquina de guerra nazista, que era chamada Enigma, né? Enigma era o nome da máquina de criptografia de mensagens do exército alemão. As mensagens do exército alemão de ataques, né, de coordenação de ataques, eram criptografadas. E essa criptografia, à época, era muito avançada e ela era inquebrável, literalmente inquebrável. Os alemães eram muito avançados na tecnologia criptográfica, que era criptografia baseada em máquinas, né? Não em computação baseada em transistores e circuitos, enfim. Eram sistemas valvulados, sistemas mecânicos antigos. E Enigma era muito complexo, e no filme tem toda a descrição de como isso foi feito, então ele é considerado um dos pais da inteligência artificial, porque ele foi um dos responsáveis por quebrar a criptografia da máquina de comunicação nazista, e com isso salvado milhares de vidas e eventualmente até ter ajudado na derrota dos nazistas na Segunda Guerra. Lembrando que Alan Turing ele foi perseguido por ser homossexual e foi submetido à castração química, né? Então é um capítulo triste da nossa história recente, né? E por sua orientação, né?
mas foi um dos maiores precursores dessa tecnologia que transforma as nossas vidas. Recentemente, foi em data comemorativa alusiva a Alan Turing, foi lançada uma nota de libra esterlina com o rosto de Alan Turing, né? Foi agora, recentemente, né, na Inglaterra. E hoje um dos caras que eu mais admiro ligados à inteligência artificial é o cara da esquerda, chamado Andrew Ng, né? É assim mesmo, NG é o sobrenome dele. O Andrew Ng é professor da Universidade de Stanford e ele tem uma frase fantástica, né? Ele diz que a inteligência artificial é a nova eletricidade. A inteligência artificial é a nova eletricidade. Né? E essa frase é muito contundente, gente. Eu quero que vocês se lembrem dela, né? Porque a visão de Andrew Ng é que nessa década de 2020 a 2030, a inteligência artificial causará na humanidade o mesmo impacto que a eletricidade causou durante um século. Então pega lá, meados de 1890, 1880, quando a eletricidade começa a se propagar pelo mundo. Vamos pegar 1900 para arredondar. De 1900 a 2000, 100 anos, nós tivemos eletricidade mudando literalmente a forma como o ser humano se desenvolveu em termos de comunicação, eletricidade para uso de manufatura, tudo que vocês imaginarem que a eletricidade fez conosco, né? 100 anos. E a gente está onde está. A indústria foi afetada, né? Agora, em 10 anos, numa escala de tempo de 1/10 de tempo, né? A inteligência artificial tende a causar um impacto semelhante ou até maior, né? E existe uma explicação por trás do Andrew Ng, né? Ele tem essa visão das 3 dimensões, né? A dimensão tarefa, a dimensão espacial e a dimensão temporal. Tem até um M a mais aqui, eu estou vendo aqui, dimensão. Isso, senão aqui dá problema na Kombi, beleza. Então, a gente tem esse desafio de olhar para a tecnologia na dimensão, na tripla dimensão, né? Tarefa, espacial e temporal. Se nós olharmos a eletricidade, como ela impactou a vida das pessoas, na dimensão tarefa, ela trouxe computador, ela trouxe micro-ondas, aspirador, lava-louça, etc. Tantas coisas que nos ajudam no dia a dia. Na dimensão espacial, a transmissão de energia em todo o mundo, né? Espaço, né? E na dimensão temporal, energia estável por anos, né? Então a gente tem energia estável há muitos anos. E isso fez, nessas 3 dimensões, que o mundo chegasse onde está. Se nós olharmos para a inteligência artificial, nós vamos entender que há uma tendência de tarefa de inteligência artificial em tudo, na espacial, inteligência artificial em todos os lugares, e na temporal, inteligência artificial sempre, né? A simbologia disso é que isso vai nos conduzir no que nós chamamos de escala histórica de conhecimento. Lembra que eu comentei com vocês que nós estamos vivendo a era do conhecimento, né? A sociedade do conhecimento. Nós não somos mais a sociedade industrial. Nonaki Takeuchi trabalha isso muito bem em gestão do conhecimento. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. E com a inteligência artificial, na dimensão tarefa espacial e temporal, nós teremos aprendizado de vida toda, lifelong learning, que eu disse para vocês que é o que a gente faz todos os dias, a gente está fazendo agora. Na dimensão espacial, integração da informação, a informação se conectando. E na temporal, raciocínio de longo prazo, ou seja, antever e imaginar com maior precisão o que pode ser o futuro ou os possíveis cenários de futuro. Isso é fantástico, isso é algo quase como profecia, né? Você profetizar que algo vai acontecer, né? Os antigos tinham isso como profecia, os profetas faziam isso, né? Hoje nós já usamos e usaremos cada vez mais tecnologia para isso, né? Não é magia, é tecnologia. Tinha uma propaganda que falava isso, né? Não é isso? Acho que era de Polishop, não lembro, mas enfim. É isso, então a gente mistura tudo isso, né? E se nós observarmos a inteligência artificial cruzando transversalmente indústrias, olha só como é que a inteligência artificial vai afetar, por exemplo, a manufatura. A manutenção ou monitoramento de condições preditiva, a estimativa de garantia, de tempo de garantia ou de reserva de garantia, a propensão à compra,
Previsibilidade de demanda. Imagina vocês preverem a demanda com antecedência. Em junho a gente vai ter demanda de tanto. Baseado em quê? Em todo o nosso ciclo histórico, em XYZ variáveis de mercado e na nosso universo amostral e no aprendizado de máquina, etc. Otimização de processo, telemática, né? Na área, por exemplo, de viagem e hospitalidade, agendamento de aviões, precificação dinâmica, que é um negócio muito comum em viagens e hospedagens, etc. Né? Feedback, interações em social media, em tempo real, resolução de reclamações de clientes, padrões de congestionamentos e gestão de congestionamentos, tráfego, né? Na área do varejo, por exemplo, planejamento de estoque preditivo, gente, né? Você prever qual deveria ser o estoque ideal dentro de uma região, de um lojista teu, de um revendedor teu. Ferramentas ou motores de recomendação, upsell e cross-sell channel marketing, né? Então, você maximizar a possibilidade de vendas para um potencial cliente, segmentação e recomendação de mercados, ciclo de vida de um cliente e retorno sobre investimento. Na área financeira, análise de risco e regulamentação, segmentação de clientes, cross-selling, upselling, né? Previsão daquilo que poderia ser vendido a mais para um potencial cliente, vendas e campanhas de marketing, né? Avaliação de viabilidade de crédito. Na área da saúde, alertas diagnósticos em tempo real com base em dados do paciente, identificação de doenças e estratificação de risco, triagem de pacientes de forma mais otimizada, gestão da saúde mais proativa, um oferecimento de análise do cuidado com a saúde do paciente. Na área de energia, por exemplo, análise de uso de energia, processamento de dados sísmicos, né? Vibrações, né? São complexos dentro de algumas indústrias. Emissões de carbono e trading disso, né? Precificação específica para clientes, gestão de redes inteligentes, de smart grid, que é uma tendência muito forte. A gente está vivendo a era da descentralização da geração de energia, né? Da geração descentralizada, cada um gerando a sua própria energia, né? Isso é fantástico, né? Demanda de energia e otimização de oferecimento, de oferta. Então, tem muita coisa que a inteligência artificial pode impactar ainda na nossa vida e a gente nem faz ideia. E aí tem um filme que eu acho muito bacana vocês assistirem, se puderem, que tem aí um pouco de dilema de como a inteligência artificial pode afetar as nossas vidas aí. Vocês devem se lembrar desse filme, né, do AI, né, no inteligência artificial, né? Não sei se vocês assistiram ou não, mas tem um spoiler fantástico aí que está virando realidade, literalmente, né? A gente está tendo pessoas sendo revividas através da inteligência artificial. Essa semana eu vi a criação de um assistente virtual pessoal que utiliza a voz de Albert Einstein, é o Einstein virtual. E a voz dele foi sintetizada com base em gravações de áudio da voz dele. Então, é a voz dele falando outras palavras, talvez que ele nunca falou na vida. Né? Então, é fantástico. Você pode falar com o Albert Einstein como se ele estivesse aí. E existe, inclusive, discussões, enfim, mais filosóficas de como a inteligência artificial pode manter a gente vivos. Não no corpo, né, mas em padrões, né? Existem robôs hoje que conseguem, baseado nas suas postagens de redes sociais, fazer esse aprendizado de máquina e com inteligência artificial, continuar interagindo com seus amigos nas redes sociais, mesmo que você esteja com São Pedro, né, lá no andar de cima, né? Então, é assustador, barra fantástico, barra intrigante. Como é que esses padrões que nós geramos com base em informações que a gente provê podem nos manter digitalmente vivos, né? Muito curioso.
inteligência artificial e robótica, aí a gente começa a misturar um pouco de tecnologia. Vocês lembram que eu falei para vocês que inovação é misturar as coisas? Isso também acontece lá no SRI, né? Então, se você mistura inteligência artificial e robótica, você pode ter robôs que são capazes de aprender e ter controle da sua própria existência. Aí a gente não está falando de cognição ou consciência, mas controle da sua própria existência, né? Tem um filme fantástico aí do Eu, Robô, né, do Will Smith. Esse filme é fantástico porque ele traz a visão de uma sociedade em que robôs humanoides fazem parte do nosso cotidiano, né? E se esses robôs pudessem estar conosco no nosso dia a dia, eles já estão, né? Eu acho que a pergunta certa não é se, a pergunta é quando eles estarão andando entre nós, fazendo entregas, cuidando dos nossos idosos ou das nossas crianças, ou indo buscar uma compra no supermercado, ou consertando o nosso carro, ou né? Tantos ou's, né? Também é uma discussão filosófica complexa, e tem um monte de discussões por trás. Por exemplo, Elon Musk é favorável que haja um salário mínimo universal no momento em que nós tivermos robôs fazendo trabalhos repetitivos básicos, porque isso pode gerar desemprego, e com salário mínimo universal todas as pessoas teriam direito ao welfare, enfim, aquelas coisas malucas todas que todo mundo está discutindo. Eu não sei o que vai ser dos próximos anos, mas eu digo para vocês que as cenas dos próximos capítulos são verdadeiramente fascinantes. Se nós formos lá para os primórdios do SRI, lá no passado, né, lá nos primórdios, o SRI já iniciou desenvolvimento de robôs autônomos, né? Esse robô aí do lado direito, ele é chamado de Shake, né? Shake, não é um shake árabe, né? Shake. E foi o primeiro robô com inteligência artificial, né, do mundo, em 1970. Então ele era autônomo de fato, né? Ele andava sozinho, ele se guiava, ele tinha inteligência artificial. Ele era meio monstrengo, né? Mas ele já tinha visão computacional, ele já tinha toda a telemática que os robôs usam hoje. Tanto é que, se vocês observarem, os veículos autônomos têm, em fase de experimentação, acima do teto do veículo, um dispositivo de leitura de ambiente, né, laser, né? Então, esse elemento também constava aí no Shake para reconhecimento tridimensional do espaço. Mas, assim, o que essas invenções robóticas nos trazem, né? Trazem desafios. Para desenvolver os seus próprios robôs ao longo das décadas, o SRI teve que desenvolver, inclusive, sistemas de transmissão de força, caixas engrenadas, juntas, que são aplicados nos robôs da SRI. Por exemplo, nesse robô, no Proxy Humanoid, né? É um robô humanoide com características muito semelhantes às nossas, mas, de fato, quando você cria uma tecnologia, isso é importante também vocês terem em mente. Quando a gente cria uma tecnologia, ela pode não ser aplicada apenas a nós, mas ela pode ser aplicada ao mercado também, né? Então, o que a SRI fez? Ele não só criou excelentes robôs com uma alta durabilidade e performance, mas ele descobriu que se ele vendesse parte desses robôs para o mercado, poderia haver um espaço nesse mercado para essas partes e peças desses robôs, né? Por exemplo, esse robô é o Proxy, né? Que tem inclusive um vídeo, a gente vai disponibilizar para vocês depois, de como é que é a performance dele, né? E de fato, ele tem uma característica muito bacana de capacidade e durabilidade dos seus sistemas de transmissão, que podem ser aplicados, por exemplo, nesse robô da esquerda, que é um robô em processo fabril, né? E tantos outros. E aí aqui eu quero entrar num universo muito interessante, que já é um estudo de caso que a gente traz para vocês. Em meados de 2013, a Yamaha, a gigante Yamaha, procurou o nosso time do SRI nos Estados Unidos, porque ela detectou uma série de padrões de mercado ligados à queda de vendas de motocicletas de alta cilindrada nos Estados Unidos e alguns outros países tidos como desenvolvidos, e ligados aí a uma série de questões do comprador, da buyer persona. E o pessoal da Yamaha disse, olha, a gente quer
fazer com que haja menos acidentes fatais ou letais com as nossas motocicletas, porque a buyer persona tem em média 50 anos, sexo masculino, bom poder aquisitivo e não quer se machucar, e às vezes ele pega um pouco mais de velocidade, etc. Então eles não sabiam muito bem o que fazer. Eles tinham problemas, mas não tinham a solução, né? Ou seja, a visão japonesa barra americana vamos estressar o problema antes de pensar na solução. Eles estressaram muito o problema e criaram um robô humanoide. Nosso time do SRI criou esse robô humanoide chamado Motobot, que é capaz de pilotar uma moto convencional, aprender a pilotar, na verdade, sem nenhuma programação. Ele é preparado para entender onde ele está, mas ele aprende pilotando, né? Então ele aprende a pilotar uma moto convencional qualquer, né, por acaso da Yamaha, mas poderia ser outra marca, e capturar os dados de pilotagem dessa moto. Então, o grande barato do Motobot são duas coisas. Uma, ele não é focado em aumentar a segurança das motos. Ele é focado em utilizar um robô humanoide capaz de capturar os dados de pilotagem de uma moto convencional para que esses dados sirvam para aprimorar a segurança de motocicletas. Vocês percebem? Eles voltam à essência do problema. A essência do problema é: eu não sei o que fazer. Eu tenho um problema, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho dados para me mover. Não tenho dados para ir adiante. Então, o que eu faço? Back to the bases. Eu volto para a base. Eu volto para os dados. É isso que eles fizeram no SRI. E o SRI teve a competência de desenvolver muito rapidamente esse robô humanoide, porque ele já tinha a tecnologia de robôs, de robótica. Ele já tinha desenvolvido robôs, braços, robôs, pernas, robôs, sistemas, robôs. Então, para o time do SRI, foi muito rápido. Foi algo como 9 meses para desenvolver esse robô humanoide capaz de pilotar uma moto. E foi uma invenção barra inovação fantástica. Aqui a gente não está falando de um robô que vai pilotar a moto para você, gente. É muito mais complexo do que isso, né? Vocês vão falar, pô, mas o robô só tem 2 assentos. O robô vai, aliás, a moto só tem 2 assentos, o robô vai pilotar, não vai sobrar ninguém, vai quem atrás na garupa? Não é isso. Se trata de você capturar dados. E você não consegue capturar dados com um ser humano pilotando uma moto, porque sempre tem um negócio chamado fator humano no ser humano, naturalmente. No robô não tem fator humano, no robô tem dados, né? Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem como é que foi a evolução do desenvolvimento do Motobot. I was created to surpass you. I am improving my skills every day, but I am not sure if I can even beat the 5-year-old you. Perhaps if I learn everything about you, I will be able to catch up. Look, I can ride like this now. The way you ride is both beautiful and exciting. I am not human, but there has to be something only I am capable of. I am Motobot. I was created to surpass you. Tá aí o nosso Motobot. Quem quiser dar uma olhada depois tem no YouTube também, a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Gente, em 9 meses, nosso time de Stanford criou essa moto
esse robô humanoide capaz de pilotar uma moto. E além de ter sido uma inovação para a captura de dados de uma motocicleta convencional para a Yamaha, e a Yamaha ela se posicionou como a primeira fabricante de motocicletas do mundo a ter esses dados, de fato foi a primeira. A Yamaha também usou isso como um golpe de marketing. Basta ver aí o vídeo que foi produzido, uma superprodução. Aí levaram essa moto para expor no Salão do Automóvel. Enfim, essa tecnologia já está na sua segunda versão. A primeira versão ela só ia em direção reta até 100 km por hora. O robô só ia em linha reta. A segunda versão do robô, do Motobot, vai até 220 km por hora e faz curvas. E aí faz uns 30 anos que eles estão pensando em desafiar o Valentino Rossi, o famoso piloto de motocicleta. Seria algo como o Kasparov versus a máquina da IBM no fatídico jogo de xadrez, homem versus máquina. Mas tá acontecendo, tá acontecendo. Isso aqui é uma realidade, tá, gente? Quem quiser saber mais, digita Motobot e dá uma olhada no YouTube. Para vocês entenderem, as tecnologias utilizadas transversalmente para a criação do Motobot foram essas, né? Machine Learning, sistemas cyberespaciais, linguagem natural, processamento de imagem, percepção, objetos de atividade, manipulação, mobilidade, atuadores, automação, Machine Learning novamente, percepção, SLAM, radiofrequência e radares, fusão de sensores e por aí vai. Então, não se trata de inventar algo do zero. Eu inventei isso aqui. Não, se trata de combinar coisas, né? E se vocês combinassem coisas aí, será que vocês não criariam algo diferente? Essa mesma tecnologia de robôs é usada há muitos anos pelos departamentos policiais e também exército americanos para desativar bombas, por exemplo. Sistemas, né, de desarmamento de bombas, eles são desenvolvidos pela SRI. São esses equipamentozinhos aqui, o Black Rock, por exemplo, usado pelo governo americano. Né? Não só para desarmamento de bombas, mas para outros fins também. Então, se você tem uma determinada tecnologia desenvolvida, por que você não pode desdobrar ela para outros fins? Eu estou aqui tentando ajudar vocês a pensarem como as tecnologias da Tupi poderiam se desdobrar para outros fins. Se eu já tenho, por exemplo, tecnologia em metalurgia, por que eu não posso desdobrar para outros fins? Né? A mesma tecnologia robótica foi aplicada no case do Taurus. Taurus é esse dispositivo de pinças, de robôs de pinças, que é usado pelos equipamentos de telemedicina da Intuitive Surgical, né? Dos equipamentos da Vinci, né? Que são os equipamentos médicos usados em todo o mundo. O Dr. Flávio esteve com a gente na semana passada, ele falou desses equipamentos. Esses equipamentos foram criados pela SRI, são equipamentos que foram usados no pós-Segunda Guerra para que médicos não precisassem estar no fronte de batalha para fazer cirurgias em soldados, para que eles pudessem estar a alguma distância segura e fazer essa cirurgia à distância. Então nós chamamos de cirurgia telerobótica, né? Tele por causa da telemática, robótica porque lá na ponta é um robô fazendo esses procedimentos, essas intervenções. Já funciona há algum tempo, hoje cada vez mais está se utilizando as cirurgias minimamente invasivas, né? Que usam esse tipo de tecnologia e, de fato, houve um avanço tecnológico fantástico que submete os pacientes a uma necessidade menor de tempo de permanência em hospitais, menos chances de infecções, menos estresse, menos cirurgias menos invasivas, enfim, eu acho que é um salto fantástico, cada vez mais fantástico que nós temos tido na medicina. Esse robô é o Dexteros, né? A telemanipulação dele é fantástica, ele tem uma cara de robô mesmo, então a gente está combinando aqui sistema estereoscópico, né? Visão, pinças que são usados tanto para medicina quanto para iniciativas diversas que requerem uma habilidade mais fina, né? De manuseio. E são usados, por exemplo, para desarmamento de bombas, né? Se vocês quiserem, para tantos outros fins. Mas o fato é que essa mesma tecnologia pode ser usada para outros fins. Por exemplo, aqui a gente tem um vídeo que a gente vai dispor para vocês depois do Dexteros usando a sua tecnologia para descascar a pele de uma uva
e colocar ela de volta e costurar ela com linha, como se fosse uma sutura, né? Como se fosse uma operação médica, né? E aqui, de novo, né? Já que eu tenho a tecnologia de robôs, de mãos, de braços, de pernas, de articulações, por que eu não posso aplicar isso à indústria, né? As aplicações são diversas. Então, esse é o desdobramento de inovações e de invenções tecnológicas. De novo, vale muito a pena vocês assistirem o filme Eu, Robô. Eu vou continuar tocando aqui hoje, gente, porque hoje eu preciso aprofundar mais em tecnologia com vocês. Depois a gente abre a perguntas, tá? Vamos falar de agentes autônomos, né? Agentes autônomos. Os agentes autônomos são um outro elemento fantástico que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, né? Menos aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos mais. A gente tem, por exemplo, drones, carros, veículos autônomos, a gente tem robôs autônomos, a gente tem sistemas de navegação autônomos, enfim. E isso é uma mistura de uma série de tecnologias cibernéticas, né? Físico-virtuais. E existe, por exemplo, em carros autônomos, um grau de autonomicidade máximo delimitado como 5, né? Onde o carro, o veículo é completamente autônomo. A gente não atingiu esse nível ainda, não se sabe quando a gente vai atingir ainda, porque ele requer um aperfeiçoamento dos sistemas que nós dispomos hoje. Nós estamos em algo como entre 2 e 3 em nível de autonomia, mesmo com os Tesla, que se dirigem sozinhos, ainda assim não é um sistema evoluído. Lembrando que o sistema 1 é um sistema de Park Assist, por exemplo, é um sistema 1 de autonomicidade e por aí vai. Tem um vídeo muito bacana que mostra um pouco essa trajetória para vocês. Mais um. É assim que o robô enxerga a rua ou a estrada. E aí o grande desafio é o seguinte, né? Esses veículos da Tesla, né? Esses autônomos, como a gente viu antes ali, eles devem vir com um kit de cuecas, né? Porque depois que você anda com ele, né? Tem que trocar a cueca e seguir a vida, né? Porque eu me borraria inteiro, né? Imagina andar num carro que se dirige sozinho, acelera um monte e, enfim, né? Não sei como é que vocês se sentiriam dentro de um carro desse. Eu tô louco para andar num carro autônomo, louco mesmo. Não tive a oportunidade ainda. Eu vi um veículo autônomo em 2015, quando eu fui para o campus da Google. Era o veículo da Waymo, só que a gente não podia entrar nele. Então eu só vi ele andando, parecia o fantasminha camarada dentro dele, o Gasparzinho, não tinha ninguém dentro, ele estava andando. Então, mesmo para mim, engenheiro, é assustador demais, assim, é muito louco, tá? É muito louco. Mas é bacana, tô brincando aqui, tá, gente? Mas já faz parte da nossa vida, tá? Já faz parte da nossa vida. E o grau de confiança do consumidor nele tem aumentado à medida que a tecnologia também vai evoluindo, né? Ah, mas tem acidentes que acontecem? Tem, assim como tudo tem acidente que acontece. Então, a evolução da tecnologia envolve, infelizmente, esse tipo de grau de incerteza que a gente se depara, né? Mas se você pegar o universo amostral total versus o universo amostral com acidentes, ele
ele mostra que a tecnologia vale a pena ser aprimorada e estudada mais a fundo. Alguém quer fazer um comentário? Microfone? Não? Não? Não. Beleza. Vamos falar de microrobótica, gente. Vamos lá. Microrobótica, como o próprio nome diz, são estruturas muito pequenininhas. Esses robôs, por exemplo, são do tamanho de uma moeda, né? E eles fazem trabalhos inspirados na tecnologia mimética, né? Ou seja, eles fazem trabalhos imitando pequenos insetos, né? Imitando a natureza na sua alegoria a pequenos insetos, formigas, cadeias de formigas, abelhas, enfim. É muito legal porque isso também é explorado num desenho aí que a criançada adora, que é o Big Hero. Em determinado momento, o personagem principal ele mostra a invenção dele, que são esses micro robôs, esses microbots, que juntos formam estruturas inteligentes, são amorfas, mas elas podem formar elementos quase que com vida própria, podem fazer trabalhos complexos. No lado direito, a gente tem os micro-robôs desenvolvidos pela SRI, né, pelo nosso time dos Estados Unidos aí ao longo dos anos. E houve um programa do Departamento de Defesa norte-americano, da DARPA, chamado DARPA Open Manufacturing Program. Então, micro-robôs foram usados para manufatura, para processo de manufatura. Pensa assim, robôs em escala de formiga, né, ou de moscas, ou de abelhas, enfim, como vocês queiram, juntas fazendo trabalhos complexos que seres humanos eventualmente não poderiam fazer, por uma série de razões. Vai ficar um pouco mais fácil para vocês a hora que vocês virem eles trabalhando juntos, mas é literalmente como se eles fossem pequenos insetos fazendo, por exemplo, a montagem de um circuito ou a montagem de uma peça que eventualmente não tem escala para nós fazermos. E tem até uma terminologia que está sendo cunhada para isso, que é chamado microfactory, ou microfábricas, né? Tem alguns vídeos que a gente vai dispor para vocês depois, mas é muito legal. Dá uma olhada aí. Muito legal, acho fascinante. Existe uma tendência muito forte que micro e nanorobôs possam ser usados na saúde. Já há estudos utilizando nanorobôs para intervenções muito objetivas em células cancerosas, por exemplo. Né? Ao invés de químio ou rádio, você teria micro ou nanorobôs agindo dentro do nosso organismo, né? Com inteligência artificial ou com manipulação externa. É fantástico. Eu diria que o que está acontecendo com o mundo é muito brilhante, porque tem muita gente pensando em muitas tecnologias, muitas inovações ao mesmo tempo e buscando democratizar o acesso a isso, né? Existe um filme, né, com o Johnny Depp que é Transcendence, ou Transcendência. Vale muito a pena assistir esse filme também, porque ele explora o lado ficcional de como seria você morrer, né, corpo físico, mas toda essa consciência, sistemas neurais serem migrados para a nuvem através de nanorobôs. E é o que acontece com ele. Ele passa a ser um ser vivo na nuvem, né? É o que a gente discutia antes. Isso são questões filosóficas que tem um monte de gente discutindo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente pensar do ponto de vista da saúde, pode ser fantástico, pode ser muito bacana a gente ter intervenções por nanorobôs para o bem, né? Para nos ajudar, não para o mal, lógico, né? Para o bem. Wearable Robotics tem a ver com robôs vestíveis, né? Aqui tem uma imagem que eu acho que simboliza muito do que as pessoas têm trabalhado no lado da tecnologia, que são robôs que permitam maior qualidade de vida a pessoas que têm alguma disfunção de mobilidade, seja adquirida ou seja de nascença, enfim.
a tecnologia ela tem esse viés também humanista muito forte, né, de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né, saírem da cadeira de rodas, eventualmente poderem andar, né, crianças com distrofia muscular, né, coisas complexas que às vezes estão fora, longe do nosso alcance, dos nossos olhos, mas que existem, né? E aí as tecnologias vestíveis elas têm essa competência, mas elas não nascem originariamente voltado a pessoas. Muitas vezes a escala e a lei da oferta e da demanda não permite que elas sejam criadas como nós gostaríamos. Então, os indutores da inovação muitas vezes são não óbvios ou até mesmo não tão bacanas assim. Por exemplo, nosso time lá de Stanford foi solicitado a fazer desenvolvimentos para o programa de defesa norte-americano chamado Warrior Web, o programa Warrior Web, em que o desafio era fazer com que os soldados norte-americanos pudessem, em campo de batalha, ter um sistema exoesquelético, né, que permitisse carregar esse montaréu de pesos e apetrechos aí que chegam a 30, 40 quilos em longas distâncias sem gerar fadiga extrema, como era o caso. E quando a gente pensa em exoesqueleto, ou robôs ou wearables, a gente lembra do Homem de Ferro ou do Robocop, né? Para quem é mais das antigas aí, né? Mas, de fato, o que o SRI desenvolveu foi isso aqui, que era inicialmente chamado de Superflex. É um tecido com atuadores eletromagnéticos, né? Tecidos com atuação eletromagnética, que geram contrações e também exercem força, que permitem que o soldado, por exemplo, possa carregar mais peso, andar ou caminhar distâncias maiores com menor fadiga, possa descansar de forma a não exercer tanta força sobre juntas, músculos, etc. E a evolução desse Superflex fez com que ele fosse não só para o exército, mas também para outras finalidades muito bacanas, né? Esse Superflex, por exemplo, ele aumenta em até 30% a capacidade humana de carregar peso ou de caminhar, etc. Ele tem finalidades diversas. O bacana é que o Superflex ele pode ser usado não só para guerra, mas também para distrofia muscular, para aplicações industriais, para aplicações de esporte e para a terceira idade. E ali, na terceira idade, no Elder Healthcare, ele encontrou um oceano azul. E aí ele se transformou, essa invenção do SRI se transformou num produto chamado Seismic, né? Depois vocês deem uma olhada, Seismic. Ela é essa roupa futurista que vocês estão vendo, que tem inclusive um vídeo depois para vocês assistirem, que é focada nas pessoas da melhor idade, né? Lembrando que uma das mega tendências globais é o envelhecimento da população. O Japão, por exemplo, tem um desafio enorme de ter a sua população envelhecendo, e aí você precisa ter acessibilidade, você precisa ter tudo adaptado para as pessoas, porque elas envelhecem, mas continuam sendo economicamente ativas, e aí você precisa também ajudá-las a que tenham autonomia, né, e tenham qualidade de vida. Então, uma roupa como essa, com atuadores eletromagnéticos, que você veste por baixo da tua roupa, né, como se fosse um underwear, né, com atuadores, muito orgânico, ajuda as pessoas a se sentarem, a se levantarem, a caminharem com mais leveza, né? Isso pode representar muito na vida de uma pessoa que tem, eventualmente, uma inabilidade por uma série de razões, né? Então, é a adaptação da tecnologia à realidade, à demanda, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês é para a gente pensar o que de tecnologias vocês dispõem hoje em mãos, ou que vocês disporão, e que podem ir a mercado de formas diferentes. Tudo faz parte de uma trajetória que nós estamos construindo com vocês. Se a gente pensar em assistentes virtuais, por exemplo, em determinado momento, numa das nossas discussões, alguém disse que um dos desafios da inovação era a falta de tempo no dia a dia. A tecnologia pode nos ajudar a ter mais tempo. Um dos caras que pode nos ajudar muito são os assistentes virtuais. Muitas vezes, muitas coisas do que nós fazemos são iniciativas repetitivas que não necessariamente requereriam a nossa intervenção, poderiam estar disponíveis para quem necessita daquela informação ou daquela tomada de decisão, poderiam estar disponíveis em formas de wiki
ou mesmo em forma de assistentes virtuais. Então, imagine se a Tupi tivesse um assistente virtual que pudesse ajudar as pessoas a resolver problemas do dia a dia, problemas básicos delas, sem que elas precisassem falar com outros colegas sobre aquele problema. Não estou dizendo que não é para falar uns com os outros, mas objetivamente sobre problemas comuns que todo colaborador, por exemplo, tem quando ingressa na empresa. Aqui a gente está falando de treinamento, aqui a gente está falando de Q&A, né? Aqui a gente está falando de assistência virtual de fato. O Siri da Apple foi criado pelo time da SRI, pelo nosso time dos Estados Unidos, num programa do governo norte-americano também, chamado CALO, Cognitive Assistant that Learns and Organizes. E ele é muito inspirado em muito do que a ficção já trouxe, como, por exemplo, o assistente virtual HAL 9000, do filme 2001, uma Odisseia no Espaço. HAL é um trocadilho com IBM, são as primeiras letras antes de IBM. Então, se você colocar uma letra antes de IEH, antes de BEA e antes de MEL, né? HAL 9000. Então, era um trocadilho com a IBM na época. Quem assistiu Odisseia no Espaço vai lembrar que, em determinado momento, o assistente virtual se vira contra o Dr. Dave, né? Contra o homem, né? Mas, a despeito disso, a despeito da ficção, os assistentes virtuais nos ajudam muito. E o CALO foi desenvolvido em 2003 com uma missão militar, né? Era para uma aplicação militar. E ele gerou uma série de patentes. O Siri foi uma das patentes. Em 2009, ele passou por um processo de spin-off e foi lançado como um aplicativo, né? Trazendo aí juntos alguns cientistas do SRI, dentre eles o Adam Cheyer, né? O Doug Kitlaus e o Tom Gruber. Lembrando aí que o Adam Cheyer era o cara por trás da Motorola, né? Dos celulares Motorola à época. Quem se lembra, nessa época, os celulares que predominavam ainda eram os Motorola, os BlackBerry, etc. iPhone não tinha tanto, o iPhone foi lançado em 2007. E aí, Steve Jobs tinha acabado de lançar em 2007 o primeiro iPhone, depois veio o iPhone 4. Em 2009, quando o SRI lançou o Siri como uma sua spin-off, ele obteve um financiamento de 15 milhões de série B, depois de uma série A de 8,5 milhões, foi crescendo, foi se desenvolvendo. Em maio de 2010, né, um pouco menos de um ano depois de ser lançado, a Apple vai lá e compra a Siri, né? Então, o Steve Jobs, o pessoal lá do SRI brinca que o Steve Jobs fez 2 compras contundentes de propriedade intelectual do SRI. A primeira foi no início da década de 80, quando ele comprou o mouse e incorporou o mouse, comprou do SRI o mouse e incorporou no Lisa, no computador Lisa, né? Computador pessoal. E o segundo e bastante contundente foi esse, quando ele comprou o Siri e incorporou o iPhone 4. Quem se lembra, no começo a Siri era ainda desajeitada, ainda é um pouquinho, mas foi uma revolução na época. Foi o primeiro assistente virtual pessoal, onde você pergunta coisas. Hoje tem Alexa, tem Cortana, tem tanta coisa que está acontecendo em assistentes virtuais, mas o bacana é que a tecnologia evoluiu de tal forma que os assistentes virtuais de voz para texto, texto para voz, já são uma realidade há algum tempo, inclusive no Brasil. Então, a questão do idioma português brasileiro, dos sotaques, das regionalidades, já não são mais um desafio para vocês. Vocês podem ter assistentes virtuais ajudando vocês no dia a dia para que vocês percam menos tempo fazendo coisas repetitivas, por exemplo. O Siri pode ser um grande wiki de vocês, se vocês quiserem, Siri ou qualquer outra tecnologia. E aí, o que o Steve Jobs fez? Ao adquirir o Siri, ele levou o Siri para dentro do iPhone e causou um estrondo. Só que a patente do Siri também foi a mercado para outras finalidades, como, por exemplo, para o Banco Bilbao-Vizcaya, né, o BBVA, como assistente de banco, através do próprio Cassisto, que é uma aplicação do Siri da Apple, que é vendida a mercado. Então, se vocês quiserem hoje comprar o mesmo assistente virtual que a Apple tem, a Cassisto pode prover para vocês, por exemplo, que é uma spin-off do SRI. E aí o bacana é que os assistentes virtuais pessoais, eles têm essa capacidade
de só pelo linguajar, pela forma de perguntar, entender se a pessoa é especialista ou não em determinada área. Né? Então, aqui tem uma pergunta entre uma pessoa que é da área de moda e uma pessoa que não é da área de moda para o Siri. Né? A pessoa que não é da área de moda fala, eu estou procurando por um jeans confortável. E a pessoa que é fashionista fala, eu quero um jeans que é low rise slub knit. Não entendo nada disso, então não faço a mínima ideia do que significa, mas deve ser alguma coisa radical na área da moda. E aí, só com esse linguajar, o Siri já entende que a pessoa da direita, por exemplo, é menos ligada em moda e o da direita é mais ligada. E aí ele continua conversando. Então ele consegue ter o que a gente chama de contextualização, arguição. Né? Ele tem essa capacidade baseada nas terminologias usadas. É como se ele identificasse o grau de percepção técnica da pessoa com quem ela está conversando. E aí vai avançando, olha, eu quero isso e quero aquilo. Isso pode ser aplicado para diversos fins. Já é usado para banco, já é usado para saúde, já é usado para varejo, já é usado para veículos. Tem um vídeo muito bacana, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O fato é que o Siri vendido para a Apple é o que nós chamamos de primeira geração do VPA, Virtual Personal Assistant, que tinha lá uma série de features, mas ela não era mais aprimorada. Aí a gente tem outros assistentes virtuais, como o Alexa, como o assistente virtual da Google, e existe uma terceira geração, que é a geração mentor, que o SRI evoluiu, e ela está disponível no mercado também, que ela é conversacional, baseada em contexto, multimodal, etc. Tem um exemplo fantástico aqui para vocês. Esse aqui é o desenvolvimento feito pelo SRI, pelo nosso time, para a Nissan. É um assistente virtual pessoal para o Nissan Leaf. Noah, I'd like to go to the gym at 10 a.m. and then I have to take Sally to Sylvan Park at 2 p.m. Which gym is it? The YMCA or Gold's? The YMCA. Got it. Great. Ooh, I think I forgot to charge last night. Yes, I can see that. Your battery is 35% charged. It would be a good idea to charge before going to Sylvan Park. When should I charge? The most convenient charging time for your schedule would be 1 p.m. at the Walmart in Mountain View. Should I schedule a charging appointment for you? Sure. Okay, I have added that appointment to your route. Great. I'd like to have lunch at Stakeout in Mountain View at noon. Does that work? How long will your lunch be? About an hour. Okay, I'll add that to your route. That doesn't require any changes to your charging plans if you drive efficiently. I know. How has my driving been lately? Well, there is still room for improvement. It's your braking that needs the most work. Easier at first and harder when I stop, right? Exactly. How's that? Very good. That was very close to ideal under today's conditions. I know how to do it. I think I just tend to forget at times. Can you remind me from time to time, please? Sure. I don't need anything at Walmart. What else is there to do in that area? Coffee, as always. There is a Tully's close by. I think I feel like something else. Can you show me a map of the surroundings near Walmart? Sure. I think I saw a bakery over there. Let me check. Yes, there is a German bakery, but it's a good 15 minutes walk from Walmart. 15 minutes? Tully's it is. É isso, eu costumo dizer que a hora que os assistentes virtuais pessoais passarem a trocar lâmpadas, trocar resistência de chuveiro e abrir pote de conserva, nós, homens, estamos fadados ao fracasso. As mulheres não mais quererão nossas presenças em suas vidas, né? Mas, de fato, vocês veem, ela está batendo um papão aí com o assistente virtual, de forma como se ele tivesse presente no carro e é um robô, né? Um assistente virtual. Conectado com o carro, conectado com a agenda, conectado com o meio de pagamento, multiconectado. Como isso pode influenciar a tomada de decisão de pessoas que estão conectadas com a marca de vocês, né?
no dia a dia fabril, o que fazer primeiro, o que fazer segundo, e se isso fosse possível de se aplicar a processos, por exemplo, de aprendizado, a processos de treinamento, processos de venda, conhecimento. Um dos maiores ativos das empresas da era do conhecimento é justamente o que elas aprenderam e armazenaram enquanto conhecimento, né? É a era do conhecimento, são os dados, bits e bytes que podem ser replicados. Um dos elementos mais importantes dessa história toda é a capacidade que nós temos de explicitar esse conhecimento, né? Nós precisamos ter a capacidade de explicitar. Se nós formos capazes de explicitar esse conhecimento, nós temos capacidade de transferir isso para máquinas e elas podem nos ajudar, né? Então, se nós pensarmos numa mega tendência que é o envelhecimento da população e as pessoas não aposentando tão cedo, como é que você reintegra uma pessoa de 60 anos a uma indústria? Como é que você treina ela? Você pode usar, assim, assistentes virtuais pessoais e realidade aumentada, por exemplo, para fazer esse trabalho. Aqui tem a imagem do Mark Zuckerberg com o seu assistente virtual chamado Jarvis, né? Teve uma febre de assistentes virtuais recentemente e cada um desses gigantões do Vale do Silício lançou o seu próprio. Vamos falar de reconhecimento visual, né? A gente viu um pouco de spoiler disso quando a gente viu o carro, o carro autônomo, né? Ele reconhecendo objetos. De fato, é assim, exatamente assim que os sistemas de reconhecimento visual agem. Eles distinguem pessoas de objetos, de animais, de ameaças, de não ameaças. São usados em sistemas de segurança, são usados em sistemas aeroportuários e por aí vai. Existe um seriado chamado Person of Interest, né? Person of Interest, que é baseado justamente nisso, no processamento de imagem, através de câmeras de monitoramento diversas espalhadas pelas cidades, que fazem com que esses dois figurões, aí, o Finch e o Reese, possam detectar crimes ou resolver crimes aí que estejam ligados ao dia a dia da cidade deles. Mas o fato é que o reconhecimento de imagem, né, já está presente, por exemplo, em aeroportos, já está presente em locais de segurança maior, já é uma realidade. E o reconhecimento de imagem do SRI já foi várias vezes premiado por uma série de razões, né? A história do envolvimento do SRI com imagem é muito antiga. Como eu comentei com vocês, não só pelos desenvolvimentos na área de HDTV, de compressão, como em outras áreas militares, de broadcasting, médica, etc., né? Então, tem várias tecnologias. Se vocês já foram para os Estados Unidos, por exemplo, muito possivelmente vocês passaram por detectores de íris do SRI e vocês nem perceberam. São equipamentos que ficam dispostos em diversos locais da entrada dos aeroportos, quando você está em trânsito, e eles fazem a leitura da sua íris a até 3 metros de distância, mesmo que você esteja usando óculos escuro. Pois é. E você nem sabe que você está sendo monitorado e sua íris está sendo escaneada, por exemplo. Tecnologia da SRI. Essa mesma tecnologia foi transferida para Samsung. Então, se você tem um celular Samsung, você possivelmente usa a tecnologia da SRI miniaturizada para fazer reconhecimento e abertura do celular com a íris, né? Desbloqueio, né? Mas existem diversas outras formas de reconhecimento visual ou físico, né? Para uma série de finalidades. Existe a análise fisiológica de características faciais, movimentos do corpo, contexto, o movimento dos olhos, movimento de mouse, movimento do contorno da voz, se você fala em voz mais alta ou mais baixa, a linguagem, né, análise de linguagem, comportamento termal, e por aí vai, né? A mistura dessas tecnologias combinadas aí com a detecção visual pode trazer respostas diversas. Por exemplo, essa tecnologia da SRI que consegue com o celular ver quantas calorias tem no seu prato de comida. Então, ele vê o prato de comida através da lente do seu celular, identifica o que pode ser aquele alimento e te diz quantas calorias, por exemplo, tem, qual que é a característica. É muito legal, é muito bacana. Ele é capaz de processar diversas imagens e tentar entender o que é e o que não é. Olha lá, ele diz que não é. Isso é uma tecnologia relativamente antiga. Vocês vejam que isso é de 2013, 2014.
Tem um filme que trabalha muito essa questão do reconhecimento visual e da íris, que é o Minority Report, né, do Tom Cruise também. Muito legal vocês assistirem. É um filme relativamente velho, antigo, mas ele traz muita tecnologia ligada a reconhecimento de íris e visual. Se a gente for para sistemas de aprendizado de máquina, a gente vai para a indústria, né? A indústria tem uma série de características ligadas à manufatura repetitiva que não podem estar sujeitas a falhas humanas. E existem formas de você transferir o conhecimento das boas práticas produtivas para máquinas executarem. Mas essa transição não acontece de forma orgânica. Você precisa ter um intermediário. E é disso que trata esse processo de System-Wide Learning. Por exemplo, se eu fizer essa pergunta para vocês, é uma pergunta complexa. Quantas mãos humanas tocaram esse iPad durante a sua montagem, né? Vocês vão dizer, sei lá, 10, 20 mãos humanas, né? A resposta é 325 pares de mãos em 5 dias. São muitas mãos. São muitos processos humanos que a gente tem envolvendo elementos críticos, como eletrônicos, por exemplo, né? E se a gente observar que 90% dos trabalhos de chão de fábrica no mundo ainda são feitos por seres humanos, a gente vê que tem uma oportunidade ímpar de melhoria de processos, eliminação de perdas e de retrabalhos e de inconformidades, não conformidades, se nós adotarmos sistemas de aprendizado em escala, onde máquinas acompanham pessoas para que o trabalho tenha uma performance melhor. E aqui eu não estou falando em robôs substituindo pessoas, tá, gente? Eu estou falando de tecnologias acompanhando pessoas. Tem vários casos aí que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Os seres humanos, eles trazem variação, né, de qualidade em termos de violação de processos, tomada de decisão incorreta, ao ignorar falhas materiais, ou terem uma performance inconsistente. Eu não estou muito bem hoje, eu posso falhar na linha de produção. Isso acontece, né? Humor, estado de saúde, por aí vai. E olha só que interessante, né? Na linha de produção, 33% dos defeitos são... aliás, minto, em linhas de produção, 33% do efeito dos gestores é voltado ao olhar o trabalho alheio. Então, as pessoas que trabalham especialmente em gestão ou em produção passam 1/3 do seu tempo olhando para ver se o trabalho da pessoa anterior foi bem feito ou não. Vocês trabalham com manufatura, vocês devem ter isso talvez enraizado. Por mais que você acredite na qualidade do teu companheiro de trabalho antecessor na linha de produção, você faz uma série de conferências. Conferência de calibragem, conferência de material, conferência estética, conferência dinâmica, eletrodinâmica, termodinâmica, resistiva. Você tem que fazer, você não pode acreditar cegamente que aquela peça, aquela máquina está perfeita ou ela está montada de forma perfeita. Então, você tem que fazer amostragens, etc, etc. Então, a gente perde 1/3 do nosso tempo, em média, em linhas de produção, seja em gestão ou seja em produção, acompanhando, inspecionando o trabalho alheio. E só no mundo da manufatura de eletrônicos existe uma perda devida à laboral de 30% ao ano. Então, no mundo dos eletrônicos, mais ou menos 1/3 também de perdas são atribuídas a questões laborais, né? Na indústria de eletrônicos, né? Não estou falando de outras indústrias. Então, o que eu quero dizer aqui é que o fator humano ele é muito contundente. Se nós formos observar em sistemas mais autônomos, é cada vez mais comum nós observarmos isso. Pouquíssimas pessoas trabalhando em sistemas fabris. Por quê? Sistemas fabris repetitivos que podem utilizar de robôs são menos suscetíveis a erros, né? Os erros que podem haver estão atribuídos à própria performance ou manutenção ou falha mecânica ou elétrica ou eletromecânica dos robôs. E não a pessoas, né? Mas para atingir esse grau de excelência, você precisa passar por etapas anteriores, como, por exemplo, o monitoramento de vídeo e o uso de inteligência artificial no monitoramento de vídeo em cima de uma célula de produção para saber se aquela montagem está sendo feita de forma adequada ou não. In this demonstration, a worker is assembling a device with 5 parts. Each part's box is shown colored here.
Every time the worker retrieves a part, Drishti uses computer vision to log the box number and the time that the part was removed. If parts are removed in a sequence that deviates from the specified order, Drishti alerts the worker to avoid potential mistakes. And if parts are removed in the correct sequence, but they're not installed correctly, Drishti identifies the problem and alerts the worker for immediate correction before the problem continues down the line. Então, existem diversas formas de ter aí, como a gente chama, as estações de observação, né? Indústria de eletrônico, isso é muito comum, tá? Talvez não seja a realidade de vocês, mas ele serve para uma série de funções, né? Digitalização da informação, identificação e análise de ações, automação e pesquisa de ações que precisam de impacto, e aumentar o valor agregado do produto, né? Você ter menos índice de falha em campo significa que você tem mais satisfação de cliente. Enfim, a gente precisa pensar nisso, né? Como a tecnologia pode nos ajudar a ter que inspecionar menos a produtividade do companheiro de trabalho. Se nós pensarmos isso em uma indústria automotiva, por exemplo, já é uma realidade há algum tempo. Aqui, vamos ver mais um exemplo aqui para vocês. In conventional manufacturing and assembly environments, many tasks have not been automated due to the high costs and technical limitations of existing robotic platforms. Current robotic systems are hard to change and do not adapt easily to new production lines. SRI International has created a flexible manufacturing solution, a new platform to design and execute robotic tasks. The graphical user interface allows non-programmers to define task objectives, customize them, and execute. Unlike other solutions, SRI's platform does not require parts to be placed in predefined locations or orientations. Part locations and orientations are identified using computer vision, and required steps are planned and executed using artificial intelligence, even if changes occur while a task is in progress. SRI's flexible manufacturing solution represents substantial opportunities for the automotive industry, reducing costs while improving productivity, even through line changes. É isso. Aqui a gente está mostrando. Lembra lá do equipamento, gente, para cirurgia telerobótica, o Da Vinci? Lembra dessas pinças? Lembra das mesmas pinças que eram usadas para desarmamento de bomba, por exemplo, os robôs? Aqui, essas pinças estão sendo usadas para a montagem de um sistema de locker da porta de um carro, né? Sistema de tranca de carro, porta de carro, que requer uma série de sequências de montagem que, se forem mal sucedidas, não vai funcionar. São peças pequenas, é uma sequência de coisas, ou seja, são pessoas montando. O que está acontecendo aqui é que o robô ele está sendo operado por uma pessoa num primeiro plano para fazer essa montagem, e depois, com o robô aprendendo como o humano operou ele guarda na memória esses movimentos e monta sozinho depois. E é como se a gente ensinasse uma criança a andar de bicicleta, né? Observando a gente andar ou empurrando ela e segurando ela. Em determinado momento ela vai andar sozinha. E é isso que acontece com esses robôs. Então, primeiro você ensina elas com joysticks a fazer o trabalho que tem que ser feito, ela memoriza isso, e depois ela vai fazer isso por você, e você pode melhorar essa performance com computação ou com aprendizado. Mas são trabalhos complexos, repetitivos, muitas vezes cansativos, que podem ser substituídos por máquinas com maior grau de precisão e menor grau de incerteza. Legal? Se nós pensarmos em computação visual e inteligência artificial, nós podemos ir para um novo nível tecnológico, que por exemplo, da gente ter mentores nos apoiando, né? E aqui a gente vai entrar no mentor, gente. Mentor é aquela pessoa que nos orienta, que nos tutora, mas existe um movimento fortíssimo no mundo inteiro do desenvolvimento de mentores virtuais. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de assistir um vídeo de demonstração do Microsoft HoloLens, que é esse óculos de realidade virtual e aumentada que está aí nessa imagem aí que essa moça está usando.
Nesse caso, ela está fazendo uma videochamada com uma pessoa que está ensinando ela a consertar essa peça aí que ela está consertando. Percebam, mesmo uma pessoa que nunca consertou uma peça, nunca pintou um dispositivo, nunca desmontou um equipamento, pode fazê-lo com um mentor usando realidade aumentada, né? Então, como é que eu conserto o meu carro? Eu posso usar a realidade aumentada para isso. Como é que eu troco a resistência do chuveiro? Não preciso mais do meu marido. Aqui, tu faz isso com realidade aumentada. E o que vocês da Tupi podem fazer com realidade aumentada? O que vocês já fazem? O que mais vocês podem fazer? A realidade aumentada é uma realidade já em vários filmes de ficção, mas ela também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Quem de vocês tem filhos pequenos que eventualmente jogam joguinhos de celular? Os joguinhos de celular hoje já vêm com muita coisa de realidade aumentada. Por exemplo, Pokémon Go, né? Ele usa a realidade virtual aumentada e coloca lá os Pokémons, os bichinhos lá para você caçar no meio do teu ambiente, na tua sala, enfim, sofá. Mas lembra que uma das mega tendências que nós trabalhamos lá no começo com vocês é o envelhecimento da população mundial e que as pessoas não necessariamente estão se aposentando? Então, para você trazer essa pessoa de volta para o mercado de trabalho, você precisa treiná-la. E elas precisam entender e aprender tarefas complexas. E aí entra o nosso grande desafio. Como é que eu faço essas pessoas a se adaptarem a essa nova realidade de trabalho? Não adianta eu dar manuais para elas. Eventualmente eu preciso guiar elas pela mão. E é isso que a realidade aumentada mais o Virtual Personal Assistant fazem. Então, quando você associa o assistente virtual pessoal mais a realidade aumentada, você tem o que a gente chama de mentor. Vamos dar uma olhada? Isso aqui é um teste real de uma solução nossa lá da SRI. AR Mentor, my Husqvarna leaf blower is running a little rough. What should I do? It sounds like we should do general maintenance. First, let's check the air filter. For easy access, face the blower on the side with the air filter assembly. Now, unscrew the filter cover thumb screws highlighted. Once unscrewed, remove the air filter cover. Remove the filter and inspect it. If it looks clogged, old, or damaged, replace it with a new filter. Okay, filter looks good. What's next? Okay, next we should inspect the spark plug. For easy access, face the blower on the side with the spark plug. Remove the spark plug cover highlighted. Once the cover is off, unscrew and remove the spark plug for inspection. Inspect the spark plug for any damage, foul, wear and tear. If the spark plug does not look normal, replace immediately with a new one. Introducing AR Mentor, an intelligent augmented reality platform by SRI International. In conventional auto maintenance and repair environments, companies spend significant resources training new workers, retraining older workers, and providing ongoing technical support. Some questions are only resolved after spending time searching through manuals or consulting others with advanced training. AR Mentor solves this problem by giving workers all the support they need, hands-free, while performing a repair. Hi, Mike. What are we working on today? Today we have a 2001 Toyota Camry that needs its 120K maintenance. 120K maintenance for this car requires these steps. Where should we begin? Let's start with the spark plugs. The spark plugs are here. You'll need a 5/8 spark plug socket wrench to remove them, and use caution around these potentially hot areas. How does this look? Please rotate the part so I can see all sides. The spark plug tip is black, indicating that the engine is running rich. It should look more like this. Would you like to replace the spark plug and move on, or investigate further? Let's replace the spark plug for now and make a note of the problem. Also note that the serpentine belt looks okay with no crack. Got it. When ready, use a 5/8 spark plug socket wrench to install the new spark plug here.
To learn more about how AR Mentor can benefit your business, go to sri.com/auto. Para quem quiser saber mais, fique à vontade aí para conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento de realidade aumentada e virtual do nosso time do SRI. E por aí vai. Se nós tentarmos entrar em outras áreas, por exemplo, nós estamos agora com 16 horas e 45 minutos. A gente tem a tomada de decisão em tempo real, que é baseada na identificação da pessoa que está vendo a publicidade. Isso pode acontecer no celular, isso pode acontecer num billboard, isso pode acontecer na estrada, não importa. Mas isso passa por uma regra de permissão de reconhecimento de rosto e de corpo, né? Então, a gente está falando de processamento de imagem, reconhecimento da buyer persona e de publicidade muito específica para ela. Talvez não tenha muito a ver com o dia a dia de vocês, mas é muito legal lembrar que lá em Minority Report também, lá o Tom Cruise está passando na frente de uma vitrine da Gap e aparece uma publicidade para ele, né? E aí passa uma próxima pessoa, é uma próxima publicidade. Isso é muito legal, isso já é realidade, a gente já tem isso acontecendo. Por exemplo, existe uma tecnologia chamada Digital Out of Home, que usa a tecnologia do SRI e é capaz de identificar na pessoa que está passando na frente daquele billboard a roupa dela, se é roupa de marca, se não é, tentar detectar a marca da roupa, tentar precificar aquela roupa, ver o rosto, tentar detectar homem, mulher, idade, tentar ver mais informações, etc. E tentar entender quem pode ser aquela buyer persona e oferecer para ela um produto que pode ter fit com ela. Olha que loucura, né? Isso já está acontecendo em algumas autoestradas norte-americanas, billboards inteligentes, aqueles outdoors eletrônicos de estrada. Ele reconhece a marca do seu carro à distância, ele tenta entender quem é você, ele faz uma leitura da sua placa e faz o cálculo de distância e velocidade, e quando você estiver passando perto, né, num ângulo de visão bom, ele faz uma propaganda para você com base no teu carro, né? Então, se você estiver passando com um carro de luxo, ele pode pressupor que você é uma pessoa de classe média alta, classe alta, ele vai te oferecer um produto de classe alta, e por aí vai. Isso é absurdo, é outra coisa fantástica, isso já acontece nas redes sociais conosco, mas está acontecendo em diversas outras áreas também. Gente, eu vou parar por aqui, senão a gente não consegue conversar. E eu não conversei com vocês hoje, eu gostaria de conversar com vocês. Pronto. Falei. Nós estamos com quase 17 horas e eu só estou mergulhando em tecnologias com vocês hoje, né? É um pouquinho chato, mas ao mesmo tempo muito importante, muito instigante. Eu tenho muito material atrasado para passar para vocês, tá, gente? Muito material atrasado. O que vocês acharam até agora do que vocês viram de tecnologias, comentários? Tem alguma coisa que assustou vocês? Até agora, tudo que vocês viram está tranquilo? Ô, Beni, não sei se colabora um pouco aí. Claro, Viola. Não, eu só coloquei até no nosso chat aqui, né, alguns exemplos de tecnologia de pessoas que estão próximas, fornecedor nosso. Que eu coloquei no caso que a Festo, que desenvolveu uma série de biônicas com animal, e com isso eles conseguiram desenvolver outros produtos, né? Desenvolveram uma garra, por exemplo, para usar na ponta do robô, que você consegue pegar praticamente qualquer tipo de objeto. Ela é baseada lá no camaleão, na pata do camaleão, e consegue se moldar a pegar qualquer tipo de objeto. Então, obviamente, é um objeto pequeno, mas ela se molda, a propaganda deles era pegando um ovo, né? Você vê ela totalmente reta, e na hora que ela vai pegar um ovo, ela se molda exatamente a superfície do ovo e consegue pegar o ovo ali direitinho, sem quebrar. Então, a tecnologia não está distante da gente. Tem fornecedor nosso que já está desenvolvendo, já pensa dessa forma aí com inovação, né? E só para lembrar, lá no começo que você colocou as músicas, né? Quando você falou do filme 2001, a música do filme, assim, é quase instantânea. Fala do filme e a música, aquela música aparece no momento que você fala dele, a gente recorda, é como se fosse uma imagem musical. Você fala da música, você recorda do filme. E o pessoal de hoje ainda não conhece o filme. Esse filme na década de 90 e no ano 2001 colocaram ele justamente na passagem de 2000 para 2001, colocaram esse filme à meia-noite, né?
verdade. A transição do século, né? Verdade, verdade. Que lembrança bacana, né? Eu também, a música me vem à cabeça, é muito legal, é muito bacana aí. Isso fez parte do nosso imaginário, né? Lembrando agora que nesse exato momento, hoje é 23 de abril, 16 horas e 50 minutos, a tripulação da nova espaçonave que está indo em direção ao espaço, chamado Crew 2, está a caminho da base de lançamento, né? Elon Musk vai mandar mais uma tripulação para o espaço. Eles vão passar 6 meses na Estação Espacial Internacional. 4 astronautas estão indo para lá agora. Quem quiser acompanhar, dá tempo de acompanhar também. Legal. Odisseia no espaço acontecendo em tempo real, Viola. Não, isso é legal. E aí o comentário que eu vi só para mostrar que a tecnologia está perto da gente. É muito enxergar a oportunidade de trazer ela para nós aqui. É verdade. Isso que você falou, a Festo, ela se especializou em tecnologia mimética, que imita os animais. Isso, exato. É sensacional, é lindo, é quase que uma obra de arte assim, o que eles desenvolveram. É lindo demais, é fascinante, é didático, ele é muito legal mesmo, e tem oportunidades ímpares, né? É interessante como eles pensaram nisso, né, no mundo animal, e você olhando de perto, para que serve isso, né? Imitar um animal, olha. E começaram a ver as aplicações que acabaram decorrendo daquela ideia, né? Isso realmente é disruptivo, vamos dizer assim, né? Lembrei do filme, isso é a imitação, né? Eu lembrei do filme do Alan Turing, o jogo da imitação, The Imitation Game, é o jogo da imitação. E nós, de certa forma, imitamos a natureza, né? Eu disse para vocês em outro bate-papo que redes neurais, por exemplo, em sistemas de processamento de inteligência artificial, vêm das redes neurais cerebrais. Então, tem gente da área médica ajudando gente da área computacional, e isso é muito legal, essa transversalidade que eu já falei para vocês é muito bacana. Thales, tu tinha levantado a mão, querido, contribui com a gente aí. Eu tinha várias perguntas ali, várias dúvidas, até você tinha comentado no começo lá sobre o tempo para desenvolver, né, dessas tecnologias. Deu o exemplo daquela da Yamaha, né? Em poucos meses desenvolveram o piloto da máquina, né? Eu fico, como todas essas tecnologias aí, elas assim, tá aparecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente já, em outras aulas, nós vimos assim, que os ciclos de vida desses produtos cada vez estão ficando mais curtos. Mais curtos, é isso mesmo. Né? Então, assim, eu vejo assim, para desenvolver rápido, talvez tenha que ter uma estrutura maior, não sei, você tem que ter várias equipes trabalhando. Não é uma pequena startup, como é que vai ser? Elas, né? Então, eu preciso, né? Isso que eu fico imaginando. O tempo para desenvolver tem que ser rápido, né? Porque a vida desses produtos vai acabar logo. E sempre estão aparecendo coisas. Outra coisa que eu vejo, esses produtos, quando você lança, bom, você tem que agradar o seu cliente. Uma hora ele quebra, né? Aí você falou, né, você mostrou aquele negócio que eu estava pensando, como é que vai fazer manutenção dessas coisas aí? Vai ter que ter, né, mecânicos, né, eletricistas no mundo inteiro que entendam de cada um desses diferentes produtos. Cada um. Não tem uma padronização para essas coisas? Não, é isso aí, tá? O mundo tá virado no alho, tá virado de ponta cabeça. Sabe qual que é a profissão do futuro que eu apostaria todas as minhas fichas? Mecânico de robô, mecânico de drone. Esses caras vão ganhar um dinheirão. Porque, assim, imagina, o mecânico de robô vai ser o mecânico da década de 70, de 80 de carro, que aparecia tudo que era tipo de carro diferente, ele dava um jeito de descolar o chiclete, que dava um jeito de arrumar a homocinética, que engasopava, que... Lembra das antigas, não? Esses caras valiam ouro, valem até hoje. E tem muita gente que fala assim, mas eu vou perder o emprego, as pessoas vão... Não, vai trocar, cara, não vai ter perda. A discussão que está havendo hoje é a mesma discussão que havia possivelmente lá no início da primeira Revolução Industrial. As máquinas vão roubar o nosso emprego. Cara, tá aí, multiplicou a população por N,
continua a galera moendo. Então, mas eu concordo contigo, Thales, que tem um desafio aí de padrões, de sobrevivências, mas eu costumo olhar para a abundância e olhar com um olhar de otimismo. E eu gosto muito desse cenário de caos, né? Apesar de ser um cara mais sistêmico e tal, eu gosto do caos porque eu penso em probabilidade estatística. Quanto maior o número de gente tentando, maior a chance de sair um novo Albert Einstein no meio, um novo Steve Jobs no meio, um novo Elon Musk no meio, enfim. Sabe, as pessoas estão se permitindo tentar. E isso é fantástico. Eu acho interessante. Não é para desestimular. Não, mas eu concordo contigo. Eu vou no chão de fábrica, o pessoal arrepia até o último fio de cabelo quando fala em IoT. O camarada fala assim, tá, mas que hardware que você usa? Ah, eu uso um hardware proprietário, eu mesmo desenvolvi. Tá, mas e a norma? É IEC, NEMA? Como é que é? Tem regulamento? Qual que é o IP? É IP65? É IP66? A proteção disso? Sabe, tem toda uma terminologia técnica que você precisa obedecer, né? Metodologias, normas, para estar num ambiente severo, industrial, né? O seu equipamento precisa ser robusto, etc. E nem todas as startups têm essa capacidade, mas por outro lado, elas estão tentando fazer coisas que as gigantes às vezes não estão. Então, sabe aquela história do olho no peixe, olho no gato? A gente tem que ter isso. Tem que ter um olho, que nem o Viola falou tudo. Tem que ter um olho no peixe e outro no gato, né? Não pode deixar de olhar para o que está acontecendo com startups, mas tem que continuar apostando nos parceiros de sempre, Festo, Siemens, Rockwell, Schneider, WEG, não importa, sabe? Os parceiros grandes continuam sendo os parceiros grandes, mas tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Por quê? Às vezes, aquela startup pequenininha, com a solução ainda um pouco frágil, pode fazer uma transformação que o cara grande não está olhando, não está dando bola. Eu queria passar para o Leandro e depois para a Daniela. Bom, Beni, acho que fantástico, né? Uma chuva de inovação. Eu até comentei ontem no link lá, é uma mudança de cultura para nós, né, Thales? E demais aí, né? A gente tá acostumado muito no nosso mundo fundição, nosso mundo tupi, com os nossos desafios, com os nossos problemas internos. Então a gente começa a olhar e pensar um pouco fora da casa, a gente vê que tem muita oportunidade, né? Você falou um pouco ali de desemprego versus automação, né? Eu já vejo isso numa ótica um pouco diferente, né? A gente tem realmente muitas operações manuais, como tu falou, ainda dentro das empresas, das indústrias, né? E cada vez mais a gente vai ter dificuldades de ter pessoas que se submetam a fazer esse tipo de operação, né? Então, hoje, a necessidade das pessoas são muito diferentes do que era no passado, né? A gente via que antigamente, sei lá, há 20 anos, 30 anos atrás, né, Thales, uma pessoa só pelo simples fato de estar empregada, indiferente da função que ela ia fazer, é uma excelente motivação para a pessoa continuar trabalhando e continuar na mesma empresa por 10, 20, 30 anos e se aposentar lá. Hoje as ansiedades das pessoas são diferentes, né? As pessoas querem trabalhar em funções que agreguem valores, né? Não querem mais trabalhar em atividades manuais, atividades repetitivas. Isso traz, né, com que as pessoas se desenvolvam, né? Então essa questão de automação, não que ela vai trazer desemprego, mas sim ela vai trazer muito mais aceleração do desenvolvimento das pessoas, né? A gente vai ter funções, sim, acho que para todos, só que serão funções mais técnicas, né? Serão funções mais humanas. Mais humanas. Mais a gente às vezes subestima demais, né? A gente subestima demais as pessoas, né? A gente acha que o cara vai querer ficar lá montando ou que a gente tem aqui dentro da empresa, né, brilhando uma peça, ou sei lá, montando um componente 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, e que ela vai ficar contente naquela função, não, né? Então eu vejo essa questão de inovação, essa chuva de ideias fantástica, né? A gente tem realmente muito a mudar o nosso comportamento, a nossa cultura aqui dentro da organização. Muito legal, Beni.
Muito legal. Obrigado pela tua contribuição. Foi show, foi show, foi show. Obrigado, obrigado. Dani. Então, Beni, eu fiquei muito feliz de ver aqueles robôs lá, a história dos robôs que você trouxe para o médico poder fazer a cirurgia à distância. E eu lembrei que tem um colega nosso de Joinville, o Dr. Pofo, que é um cardiologista, um excelente cardiologista, e ele, quando viu esse robô, ele disse, não, mas não é só para isso, não, eu quero operar com isso daí. E ele pegou e usou o robô para cirurgia cardíaca, e antes, a abertura do tórax para uma cirurgia cardíaca era total, se abria o tórax de cima até embaixo, e a recuperação disso era muito demorada, e ele criou uma técnica, usando esse robô, abrindo só uma costela, entre as duas costelas, ele entra com o robô e ele faz a cirurgia. E tipo, não era nem para isso que o robô tinha sido criado, não era para ele estar dentro do centro cirúrgico, operando de costas para o paciente. E ele desenvolveu isso. Então, às vezes, o interessante é isso, a tecnologia muitas vezes é criada para uma coisa e pode ser usada de outra forma. Eu achei bem interessante, gostei muito da aula de hoje. Muito legal, baita feedback. Sabe, isso, com a cabeça da gente. Isso é transversalidade, O Dr. Pofo pegou para uma função e fez para outra. Assim, o Leandro falou tudo. O Leandro falou tudo. Leandro, eu queria te parabenizar. A gente muitas vezes subestima os nossos colegas, os seres humanos. Nós todos somos capazes, basta que nós tenhamos oportunidade, né? Muitas vezes a gente fica em trabalhos repetitivos, trabalhos às vezes até manuais, que nos tomam um tempo que poderia ser usado para a gente usar mais o fosfato. E a gente não pode usar porque o trabalho do dia a dia nos impede. Na nossa companhia, na Tupi, gente, puxa vida, por que eu não posso fazer mais, né? Porque às vezes não dá tempo, porque às vezes eu estou tão atarefado. Se a gente automatizasse, se a gente digitalizasse, se a gente desmaterializasse, talvez a gente pudesse ter mais tempo para pensar em coisas mais nobres, mais humanas, né? Humanas no sentido de ser humano, cognição, intuição, né? Usar isso em prol de tudo, né? De novo, vocês percebem que envolve muita filosofia. Há muitos cientistas que discutem que a filosofia, a cadeira de filosofia, tende a ser um diferencial competitivo nessa década. As pessoas com capacidade de filosofar. Por quê? Quando você discute ética na inteligência artificial de um carro, se ele pode ou não pode atropelar uma pessoa em situação de emergência dos passageiros, você tá filosofando. Sabe? Então, eu estou abrindo aqui a discussão em um outro paralelo com vocês, mas é muito legal. Quando a gente for falar nas quintas-feiras com o Sérgio, quinta-feira da treta, a gente vai mergulhar muito em filosofia com vocês, não perco. Mas muito legal o teu feedback. Obrigado, Dani. Fico muito feliz. Fico honrado demais. Todo mundo que está saindo aí, meu abraço a todos. Alguém mais quer fazer um comentário? Os robôs repetem, as pessoas pensam e têm necessidades. É verdade. Temos que usar eles para fazer as operações efetivas, né? E deixar as pessoas utilizar mais do QI, né? É isso mesmo. Mais alguém quer contribuir? As contribuições são fantásticas, gente. E, de novo, não tem certo ou errado, né? Tem pensamentos convergentes ou divergentes, e não tem nenhum problema em a gente, às vezes, convergir, divergir, enfim, tá tudo certo. Mais alguém? Ninguém? Então tá bom. Gente, são 17 horas e 4 minutos. Eu desejo a vocês saúde, fiquem com Deus, se cuidem. Feliz demais em concluir mais essa etapa com vocês. Até, se Deus quiser, a semana que vem. Bom final de semana. Tchau, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.